Boa noite. Então, as boas-vindas em nome da casa, em meu nome, e parabenizar vocês, né, por estar aqui, ter saído de casa, ter ido atrás, porque sem ir atrás a gente não consegue nada. A gente só mantém a situação que já existia. E essas palestras, elas têm exatamente esse objetivo, né, de fazer a gente refletir e ir atrás. Né? Essa coisa genérica, mas que do ponto de vista pessoal é bem específico. Que cada um tem um problema diferente, mas a procura de todos vocês trouxeram vocês para cá. Como a tema de hoje é a reencarnação fortalece os laços da família. Tá certo? E é importante a gente ter isso em mente. Porque muitas vezes, se a gente não sabe como as coisas funcionam, como que a gente vai poder utilizar elas a nosso favor? Ou como que a gente vai fazer para que essa falta de conhecimento não nos prejudique? Muitas vezes, nós temos atitudes egoístas pensando que estão nos favorecendo. E Jesus, ele ensinou que isso não nos favorece, que isso é tudo ilusão. E o primeiro lugar onde nós recebemos esse tipo de exemplo é exatamente na família. Vocês pararam para pensar que, ao contrário de qualquer outra espécie, né, de animal do nosso planeta, nós somos os únicos que não temos a menor condição de cuidar da gente quando nasce. Né? Sem chance. Né? A gente precisa de cuidado, a gente precisa de carinho, a gente precisa de alimentação, a gente precisa de tudo. Se deixarem a gente até num berço assim, do jeito errado, a gente já pode morrer, só porque está do jeito errado. São tantos detalhes que é quase um milagre a gente sobreviver, né? Um milagre. Aquela coisa que a gente sabe que na verdade não existe. Mas o fato é que a gente sobrevive e a gente indiretamente, sem perceber, a gente recebe antes de dar. Olha que coisa linda. Só na família tem isso. Né? Geralmente, por exemplo, a gente trabalha o mês inteiro para receber o salário no final do mês, não é? Na família, não. Na família, a gente nasce absolutamente incapaz e a gente recebe antes de ter que dar, de ter que fazer alguma coisa como membro, a não ser ficar fazendo caretinha, nhenhenhinha, chorinho, né? Que é o nosso natural. Que nem, por exemplo, a criança chora, a mãe fica desesperada, ai meu Deus, vai atrapalhar, coisa e tal. Não, né? Esse é o natural da criança, é a manifestação da criança, é uma lembrança para a gente da onde a gente vem, da fragilidade que a gente, né, foi aos poucos superando. E aí, quando a gente começa a ter alguma consciência desse cuidado que foi dispensado para a gente começa a pensar que a gente começa a pensar que a gente tem uma individualidade, né? E muitas vezes, dependendo da nossa forma de ver, do nosso background espiritual, né, das outras encarnações, das necessidades que a gente tem, a gente vai dar uma continuidade para as outras vidas. Mas uma continuidade sem saber o que a gente fez nas outras vidas. Uma continuidade sem saber exatamente quem a gente é, né, o típico adolescente. Né?
Às vezes rebelde, às vezes curioso, às vezes mais criança, às vezes mais adulto. A gente começa a ter essa noção. E daí a gente tem que começar a pensar, né? Quer dizer que a nossa reencarnação, ela começa na família. E na família a gente, vamos dizer assim, indiretamente aprende que a gente recebe antes de dar. Só que daí, a partir do momento que a gente está nessa questão de receber, a gente precisa tomar cuidado para não achar, né, que o mundo fora, as necessidades de aprendizado que a gente vai ter fora da família, vão seguir essa mesma lógica. E isso fica tão, mesmo sem a gente perceber, fica tão enraizado, que por mais que, por exemplo, a gente viaje, a gente vai trabalhar, a gente vai sair, a gente vai se divertir, a gente tem que voltar para casa, né? Tem que voltar para casa. Às vezes a casa da gente é uma geladeira só, mas a geladeira é uma coisa mágica, né? Ali é como se fosse uma câmera mágica que eu sei exatamente o que tem ali e tem as coisas que eu quero que tenha. Mas e a família? A família é matéria? A família é uma casa? Não, né? Embora, dependendo da nossa capacidade de perceber todo esse cuidado que a gente teve, quando a gente ainda nem tinha noção da nossa individualidade, como é que faz? É muito complicado, né? Uma coisa tão simples ser tão complicada. Ninguém aqui nasce sem um pai e uma mãe. A gente pode, num decorrer das nossas necessidades reencarnatórias, ter mais ou menos a presença deles. Ter mais ou menos uma família grande, uma família pequena, mas não tem outro jeito de chegar sem ser através da família. É a célula máter da sociedade. E a gente só vive em sociedade. Do mesmo jeito que a gente nasce bebê, indefeso e numa família, a gente não consegue se isolar depois. A gente não consegue se isolar e se desenvolver depois. A gente não pode voltar para uma caverna e virar um ermitão. Olha todas as coisas que a gente faz, que a gente vive, onde a gente está. O que é viver numa sociedade? É poder sair de casa num determinado horário, ir num compromisso com roupas que a gente não fez, com comida que a gente não produziu, e encontrar pessoas que a gente não conhece sobre um assunto que a gente escolheu. E a gente faz isso em relação a um monte de instituições, um monte de compromissos, um monte de coisas que a gente faz. É assim que a gente aprende uma profissão. É assim que a gente, depois de formado, arruma um lugar para trabalhar, para ter experiência daquela profissão. A vida em sociedade. Então, quer dizer, a gente tem várias vidas, a gente nasce, morre, aprende, nasce, aprende, morre, nasce. Até quando? O que será que a gente tem que aprender? Será que é simplesmente uma profissão? É isso que a gente faz? Ou será que tudo isso é ilusão? Que, na verdade, o que a gente tem que aprender é a conviver. Se a gente for pensar, que a gente já teve milhares de encarnações.
E hoje a gente tem conhecimento da história. Então, a gente pode pensar, há 100 anos, será que eu estava aqui? Onde é que será que eu estava vivendo? Será que eu estava na erraticidade, quer dizer, eu estava desencarnado ou eu estava encarnado? E eu posso pegar um livro de história e ver como que era o mundo naquela época. E daí pensar que eu, que penso hoje como eu penso, na minha profissão, na minha religião, como será que eu pensava naquela época? Como será que era a família naquela época? Porque disso ninguém escapa, né? Será que era igual hoje? Então, vamos pensar. Se o objetivo das encarnações, que nem o Roberto falou, é a gente aprender, evoluir, progredir, e se eu pego também os livros de história e vejo como que era antigamente, como que as pessoas pensavam, vai ser fácil eu perceber que hoje eu sou um anjo perto do que eu já fui. Né? Essa é a minha melhor versão. Então, os defeitos, os vícios que eu tenho hoje eram muito maiores antes. E as virtudes eram muito menores. Se não, vamos pensar. Como que era o mundo há 500 anos atrás? Bom, 500 anos atrás, a gente podia ter nascido como um silvícola, né, um povo originário, ou uma nação europeia, ou né, um padrão europeu, ou na China, que é pouco provável, porque se o nosso grupo familiar está sempre junto, como o Roberto explicou, normalmente eu estou nascendo sempre no mesmo lugar, porque eu tenho um grupo inteiro que tem que reencarnar junto comigo. E 500 anos atrás? Como que a gente pode ter sido? Vamos supor que a gente estivesse, sei lá, na França. Né? Por exemplo. O que tinha naquela época na Europa? Guerra atrás de guerra. Né? A gente estava na Idade Média. E na Idade Média, né, uma diversão muito comum era ir ver execuções em praça pública. Né? Na Idade Média era muito comum a glorificação da guerra. A guerra era uma coisa que fazia a pessoa ficar importante. O próprio São Francisco de Assis, ele que nasceu numa família abastada, antes dele receber os chamados, ele achava que na guerra ele ia conquistar glórias. E se a gente for voltando no tempo, a gente vai perceber um mundo muito mais bruto, muito mais embrutecido, com uma mentalidade de glorificação do que hoje a gente sabe que seriam defeitos gravíssimos. Se a gente fosse para a Idade da Pedra, o que a gente ia encontrar? A gente com medo o tempo todo, muitas vezes a gente poderia perder algum membro da nossa família ou agregado, ou o nome que se desse, podia morrer predado por uma fera, ou simplesmente por uma doença que a gente nem sabia o que era doença na época.
Ou seja, existe evolução quando a gente pensa em reencarnação.